Vamos falar hoje de uma daquelas viradas que parecem roteiro de filme. A final do Brasileiro Sub-17 entre Atlético Mineiro e Grêmio. Um time levou uma goleada no primeiro jogo e precisava de um verdadeiro milagre para ser campeão. Mas, e se eu te disser que o que parecia impossível no placar, talvez já estivesse escrito nos dados? Para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, é só olhar os placares. Jogo de ida, Grêmio 4, Atlético 1. Por 4-1 a final parecia liquidada, né? Mas aí veio o jogo de volta, Atlético 3-0. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e o Galo levou o título. Uma reviravolta que, olhando assim de primeira, parece coisa de outro mundo. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Isso foi só sorte? Um dia em que tudo deu certo para um lado e tudo deu errado para o outro? Ou será que tinha alguma coisa mais profunda, algo escondido nos números que já indicava que essa virada era sim possível? É exatamente isso que a gente vai investigar. E para desvendar esse mistério, a gente precisa de uma ferramenta especial. Vamos olhar para dentro do chamado Código de Análise, um sistema de avaliação de desempenho. É ele que vai nos dar as pistas para entender como essa virada histórica foi construída muito antes de a bola sequer rolar no segundo jogo. Bom, antes de mais nada, um conceito-chave aqui. A análise só leva em conta os atletas validados. O que é isso? São jogadores que têm mais de 450 minutos de dados coletados ao longo do tempo. Esse filtro é fundamental, porque garante que a gente está vendo o filme todo do desempenho do atleta. E não só uma foto de 1 ou 2 jogos bons ou ruins. Dá muito mais confiança para a análise. E como essa análise funciona? Basicamente, ela divide os jogadores em 5 níveis de performance. E ela não mede só se o cara chuta bem ou corre rápido. Ela avalia coisas cruciais: a tomada de decisão, a qualidade da execução técnica, a leitura de jogo e talvez o mais importante para uma final, como o jogador se comporta sob pressão. Agora sim, vamos para o primeiro dado que, olha, já surpreende. Quando a gente olha o número de atletas validados em cada time, um empate. Exatamente. Tanto o Atlético quanto o Grêmio tinham 19 jogadores dentro desse critério de análise. 19 para cada lado. Então a gente pensa, se os dois times tinham a mesma quantidade de jogadores prontos para análise, onde é que está a diferença? Pois é, a resposta não está na quantidade de atletas, mas sim na qualidade e, principalmente, na distribuição desse talento dentro do elenco. E aqui está o pulo do gato. Essa tabela mostra exatamente onde o jogo foi ganho. Dá uma olhada na distribuição dos jogadores. E foca lá no topo, no nível 5, que é a elite da elite. O Atlético tinha 5 jogadores nesse nível. 5. E o Grêmio, apenas 1. A diferença é brutal e já começa a contar uma outra história, né? Agora, se a gente somar os jogadores dos 3 níveis mais altos, digamos a galera de alto impacto, a diferença continua bem clara. O Atlético tinha 16 atletas nesse grupo de cima, o Grêmio, 13. Pode até parecer uma diferença pequena, 13 jogadores, mas numa final de campeonato, essa margem de talento faz toda a diferença do mundo. Então, o ponto central é esse. A chave para a virada não foi apenas ter bons jogadores, foi a densidade de talento de elite. Era um time com mais atletas capazes de decidir, de fazer a leitura certa, de executar com perfeição justamente nos momentos de maior pressão. E, vamos combinar, não existe momento de maior pressão do que uma final valendo o título. E tudo isso nos leva a essa frase que, olha, resume perfeitamente a situação. Em jogos grandes, nível de jogo coletivo é consequência direta da qualidade individual bem distribuída. Ou seja, o que a gente viu em campo não foi um milagre aleatório. Foi o reflexo de um elenco mais preparado, com mais peças de qualidade prontas para resolver. E para fechar, fica a reflexão. A virada do Atlético foi, sem dúvida, espetacular de assistir. Mas os dados mostram que o potencial para que ela acontecesse já estava ali. Isso prova como uma análise mais funda pode mostrar tendências que o placar sozinho não consegue revelar. E a pergunta que fica é, quantos jogos que a gente assiste toda semana são, na verdade, decididos por esses dados ocultos? A resposta para isso pode mudar completamente o nosso jeito de ver futebol.